À medida que, ao longo do processo de terapia analítica, apareciam questões intraduzíveis com as palavras, um trabalho fazia com que essa emoção, esse sentimento que não conseguia ser transmitido e avaliado, aparecesse naquilo que estava sendo feito. Então a primeira questão foi: o que é um vencedor e o que é um perdedor? Que deram, que resultaram nesse trabalho do perdedor, o winner e o loser na balança. A grande surpresa foi descobrir isso dentro de mim. Ao invés de saber o que era um vencedor e um perdedor, eu descobri que existia um em mim, um que vencia e um que perdia. Então, acho que é o primeiro movimento interno, assim, com alguma tradução do que é, né? Depois veio Faces da Mente, vieram outros trabalhos. E este aqui é o que eu fiz agora por último. E este pretende ser a síntese, porque estou sempre falando a mesma coisa, desde o primeiro. A linguagem é para dizer só uma coisa, que a gente vive, não fui eu que disse isso, basicamente em dois mundos, que a gente é esse complexo de físico e emocional, ou racional e emocional, e para o racional nós temos linguagem, para o emocional não, com palavras não. Independente de tudo, esse é o resumo, Paulinho, do que eu sei hoje, do que eu sou hoje. Primeiro que eu sou muito menor do que eu aparento. Chego a essa idade, se eu tivesse que falar 30 anos atrás, eu ia falar com todas as certezas, com todas as garantias, dando exemplo. O tempo me ensinou que as certezas são precárias, a vida me mostrou o quanto tudo é precário e transitório. E o quanto a gente chega, porque eu já estou com mais de 15 anos, o quanto você chega na maturidade da vida muito machucado. Porque o processo de viver é um processo de coisas que são coladas em você, da cultura, da civilização, e um arrancar disso, porque formam camadas tão grossas. Se você tocar o menino, ele é muito áspero, de tanto machucado. Ele tem casca de árvore, ele tem couro, ele tem um tecido escamoso do peixe que a gente foi um dia. Ele não tem pés, ele tem cascos. Porque se você tiver pés, não dá tempo de envelhecer. Você vai chegar sem pé na velhice. Tem que desenvolver um casco. Então, é esse complexo. E o que é que a gente faz? São dois universos, um interno e um externo. E eu acabei de ler uma frase linda de que o real é o que eu posso e o ideal é o que eu quero, o falso é o que eu quero. Então, eu queria tantas coisas e não consegui. Enfim, ao longo da vida, para saber quem é que está lá dentro, você vai arrancando esses cascos, esse engrossamento. E o que sobra é carne viva. Carne viva. Para aguentar a caminhada, você é ferrado. Ele tem, ferraduras das quais ele se libertou. E de novo ele permanece muito machucado. O couro que recobre, às vezes é de réptil, às vezes não, é de outro animal.
Então, o Paulinho, para poder saber, afinal, quem é o Paulinho, ele tem que arrancar isso tudo. E é um processo dolorosíssimo. Bom, então você vai sendo impregnado da cultura, da natureza, os dois mundos. E você não está nem de frente nem de costa. Você tem um lado olhando para o outro e os dois choram. Porque a vida é um ralador tremendo para se aguentar emocionalmente, só com casco e chorando muito. Mas tem todas as sinapses feitas aí, ó, de pensamentos. Deixa eu mostrar para o doutor Isaac. De pensamento, está cheio de sinapse, mas tem casca na sinapse também, né? E essa parte de trás é que eu considero a mais ilustrativa, porque o que tem nela? Num primeiro plano tem uma escultura africana, a fotografia de uma escultura africana chamada A Família, onde as pessoas são tão ligadas que o braço de um vira o braço do outro, é todo mundo formando uma coisa só. E são os pais, os filhos, quem sabe os netos. Também tem um animal na gente, o macaco, da onde a gente teria vindo. Ainda assim também tem toda a parte de religião, que eu tentei ilustrar com a Capela Sistina, que é uma obra, é um grito do Michelangelo, com a cena do juízo final. E tem um que me agrada muito, sempre me impressionou demais, pronto, ó, ele já ficou no lugar, que é o Michelangelo se pintou no juízo final como São Bartolomeu, que teve a pele, ele está segurando a própria pele, ele tem um cinzel na mão e a própria pele dele descarnada. Para pintar aquilo, ele teve que arrancar a própria pele. Então está aqui a dor do Michelangelo, que sempre me tocou muito. Por que isso está nas costas? Porque essa parte a gente não consegue descascar. Qual parte? A parte da família, da religião e do animal que existe em nós. São os mais difíceis de você descarnar. Esses ficam impregnados de uma forma e localizados num lugar que você não tira. Eu falo até hoje, com a idade que eu estou, de uma mãe que foi marcante, de um pai, lembro cada frase, dos meus filhos, do meu marido, do meu casamento. Então, acho que essa parte da família, para você olhar e descarnar e saber o que tem lá atrás, é praticamente impossível. Eu diria que o Paulinho é o resumo de tudo, da grande dor que é estar vivo, sentir a dor da vida, porque dói, e não desistir. Paulinho sou eu hoje, com discernimento, mas tentando permanecer viva, que é muito difícil.